Irmãos, essa noite eu quero trazer uma palavra para a igreja sobre você assumir a sua nova identidade. Então, é verdade que hoje nós temos aqui vidas decidindo por morrer para esse mundo e viver para Deus. Amém? Agora, todos nós precisamos entender que em Cristo Jesus, nós possuímos uma nova identidade. Amém? Então você sabe, quando um bebê nasce, ele tem passado, sim ou não? Não. Não cremos em reencarnação, tá bom? Não tem passado. Da mesma maneira, a palavra diz, lá em 2 Coríntios 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então todo aquele que um dia decide entregar a sua vida a Jesus, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele então, a palavra diz que agora se torna uma nova criatura. É o processo que nós chamamos de novo nascimento. Amém? Porque o Senhor disse que necessário é nascer de novo. Então, hoje nós temos aqui batismo nas águas, mas ele não tem valor algum se antes a pessoa não nasce de novo. Esse é um nascer do Espírito. Amém? Um nascer de Deus. Então, o que hoje acontecerá aqui, o batismo nas águas, ele é apenas um reflexo de algo que aconteceu no interior desses irmãos aqui. Amém? Por isso que para nós o batismo é muito importante. Nós vamos orar para que possamos assumir essa nova identidade que temos em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, Pai. Nós consagramos esse momento da palavra, na Tua presença. Fala conosco nessa noite. Ministra ao nosso coração. Pai, nós queremos viver com essa consciência que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Queremos viver a cada dia o novo que o Senhor tem para nós. Os Teus planos, os Teus propósitos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Diga para o seu irmão, fala para ele, assuma a sua identidade. Que identidade é essa? É a identidade que nós temos em Cristo. Então, há duas coisas importantíssimas que um cristão precisa conhecer assim que ele nasce de novo. Em primeiro lugar, assim que você nasce de novo, você precisa então entender quem Deus realmente é. Amém? Ou seja, ter uma visão correta, uma imagem correta de Deus. E infelizmente há muitas pessoas que elas têm uma imagem errada de Deus. Ou seja, que não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é um Deus vingativo, um Deus que quer o meu mal. Esse não é o nosso Deus, amém? Pelo contrário, o Senhor nos ama e Ele nos ama tanto que Ele entregou o seu próprio Filho. Glória a Deus, querido. E a segunda coisa importante é que precisamos aprender que a partir do momento que você nasce de novo em Cristo, você agora é uma outra pessoa. Pastor, mas eu continuo com os mesmos hábitos. É porque você está num processo. Amém? Processo. Mas o alvo de Deus é que dia após dia você possa ficar cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Então Deus, na verdade, Ele nos vê em Cristo. Por isso que a palavra diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. Amém? Nós sabemos que Jesus na cruz, ali Ele nos substituiu. Então Ele morreu para que hoje você pudesse desfrutar de vida, amém? E não é qualquer vida não, é vida abundante, aleluia. Diga para o seu irmão, fala para ele, a vida abundante para você. A vida abundante, amém? Mas para isso eu preciso conhecer algumas verdades.
após o novo nascimento? Primeiro, eu preciso compreender que eu sou profundamente amado. Diga assim: eu sou profundamente amado. Então essa é uma realidade em Cristo, e não é porque você é bonzinho ou boazinha, amém? Pelo contrário, nós falhamos, nós erramos, mas você é amado. Por quê? Porque você hoje está em Cristo Jesus, amém, querido? Romanos 8, verso 38 e 39 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então quando você vê esse texto, você precisa lembrar do seguinte: que Deus não tem nada contra você, pelo contrário, Deus está ao seu favor. Amém? Deus joga no seu time. Aleluia. Deus não está contra você não. Pastor, tive um problema assim, será que é Deus? Meu irmão, o diabo para roubar, matar e destruir, mas Jesus para te dar vida abundante. Então não pode ter dúvida disso. Se você tem dúvida se você realmente é amado por Deus, isso vai comprometer completamente a sua fé. Isso vai comprometer o seu relacionamento com Deus. É ou não é verdade, querido? Então imagina se você... Quantos casados tem aqui? Bastante casais, aleluia. Imagina se você ficar com dúvida do amor do seu cônjuge. Será que ele me ama? Será que ela me ama? Seu relacionamento com ele vai ficar bom? Vai ficar um inferno, não é verdade? Por quê? Porque você não tem convicção de que é amado. Então porque você não tem convicção de que é amado, você vai ficar com medo daquela pessoa te abandonar, sim ou não? Você vai ficar com medo de colocar veneno na comida. Você vai ficar achando ruim porque ela não vai. Você vai ficar com receio de ela não te valorizar como você acha que tem que valorizar, porque você tem dúvida que é amado por ela. Por isso é essencial na vida cristã, na fé cristã, você ter essa convicção, querido, que Deus te ama, que você é amado por Deus. E quando falamos sobre isso, você tem que entender que o amor de Deus por nós não depende daquilo que você faz ou deixa de fazer, amém? Porque tem crente que é assim: se ele fez tudo certinho, ele pensa, Deus me ama, aleluia. Mas se ele errou em algo, sei lá, agiu de maneira errada em alguma situação, ele pensa, ah, Deus não me ama. Ou será que Deus me ama? Interessante essas palavras de Filipenses que diz, né? Pode passar. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama e ponto final. Amém? Não há nada. Pastor, se eu servir na obra, Deus vai me amar mais? Não, Ele já te ama de maneira que não tem como mensurar. Amém? Ah, será que se eu for mais fiel e etc, e obedecer todos os mandamentos, Deus vai me amar mais? Não tem como, Ele já te ama. Amém? A grande questão é, quando você sabe que você é amado, qual que é a resposta de quem sabe que é amado? Você sabe? É amar. Amém? Quanto mais eu sei que Deus me ama, mais eu vou querer o quê? Demonstrar para Ele que eu amo também. Amém? E é por isso então que eu vou fazer a vontade dEle, porque eu sei que eu sou amado. Agora, se eu tenho dúvidas do amor de Deus por mim, isso também vai comprometer a forma que eu vou viver a presença de Deus, como que eu vou servir a Deus. Então lembre-se, Deus vê você como uma pessoa muito especial, e Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Deus não quer o seu mal, pelo contrário. Amém, querido? E há diversos textos bíblicos que reafirmam isso. João 15, verso 9, né? Interessante, Jesus diz, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então aqui, em Cristo, precisamos compreender que nós somos profundamente amados. Amém?
porque nós estamos nele. 1 João 3,16 diz, né? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. É nisso que reflete que nós somos amados por Deus. Então, olha para cá, não é as coisas do dia a dia que determinam se você é amado ou não. Só uma coisa que determina que você é amado por Deus: o fato de que você em Cristo foi salvo. Você saber que você é de fato salvo, que Ele morreu na cruz por você. Posso ouvir um amém? 1 João 4,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Amém? Então eu não preciso sentir o amor de Deus, e esse é um problema de muitos filhos de Deus. Eles querem sentir amado o tempo todo. Mas deixa eu te contar, a vida cristã, ela é uma vida de fé. Amém? Então eu não estou sentindo, eu estou num problema, eu estou numa enrascada aqui na minha vida, mas eu preciso crer. Deus me ama. Deus me ama. Eu não posso ter dúvida disso, porque se você duvidar disso, isso vai comprometer completamente a sua fé. Amém? Porque Deus é amor. 1 João 3,1: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Romanos 8, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo? Então sobre a sua vida não há condenação, filho. Você é amado por Deus. Amém? Então precisamos ter cada vez mais revelação disso, entendimento disso, porque quanto mais eu sei que eu sou amado, mais eu vou responder a Deus da maneira adequada. Mais eu vou ser fiel a Ele, mais eu vou querer servir a Ele, e eu não vou fazer isso debaixo do medo. Não, eu vou servir a Deus, porque se eu não servir a Deus, Ele vai me castigar. Já viu a história? Não, eu vou obedecer, porque se eu não obedecer, a mão de Deus é pesada. Sabe, querido, nosso Deus é amor e ponto final. Amém? Então, Deus não nos ama menos que nós amamos nossos filhos. Deus nos ama mais que isso. E aqui pais sadios, né, amam muito seus filhos, sim ou não? Então Jesus disse, né? Nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo, aquilo que nós pedimos ao Senhor. Amém? Por quê? Porque nós somos amados. Colossenses 1, verso 22: agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante Ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Agora essa versão, esse versículo na versão NVI diz assim: mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém, querido? Por isso, alguém que sabe que é amado, ele não vive debaixo de condenação e nem de acusação. Amém? Ele sabe que é amado e ponto final. E isso resolve o relacionamento dele com Deus. Então não quer dizer que Deus faz vista grossa às nossas falhas, aos nossos erros, mas a grande questão é, quando Ele olha para nós, Ele nos vê em Cristo. E a vontade de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo constantemente, para cada vez mais sermos a sua imagem e a sua semelhança. Amém? E uma coisa importantíssima para que isso aconteça é sabermos que somos amados. Isso é tão verdade que quando Jesus foi ali ser batizado, há uma voz que veio dos céus dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Erga suas mãos, diga assim: eu sou o filho amado do Pai, e eu sei
que Ele tem prazer em mim. Amém? Diga para o seu irmão, fala para ele, você é um filho amado. Amém, querido? Eu sei que quando nós olhamos, né, e até declaramos aqui, né, que o Senhor tem prazer em nós, aí muitos questionaram, será que Deus tem prazer em mim mesmo? Mas deixa eu contar, Ele tem prazer porque você está em Cristo. Amém, querido? E Cristo é quem te justifica diante de Deus. Amém? Por isso que Ele não desiste de nós, porque Ele nos ama. Portanto, quanto mais temos o agir e o fluir do Espírito em nós, mais nós nos pareceremos com Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Segundo lugar, nessa nova identidade eu preciso saber que eu sou altamente favorecido. Amém? Você é favorecido pelo Senhor. Deus é ao seu favor. Deus não é contra você. Deus não está planejando coisas para o seu mal. Amém? Você precisa condicionar a sua mente nisso, porque essa é a verdade de Deus. Então eu preciso ter essa confissão diária, que apesar das circunstâncias ou às vezes situações estarem ruins na minha vida, porque todos nós passaremos por aflições, amém? Isso não determina o fato de que você é amado por Deus. Amém? Mas como é comum coisas que acontecem e que nós nos questionamos, puxa, será que eu fiz algo de errado com Deus? Quem já se questionou assim? Não, de verdade, levanta a mão aí, quem já se questionou assim? Será que eu fiz algo de errado para estar passando por isso? Quando uma enfermidade bate a porta, você avalia, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Hã? Ou um filho não dá a resposta que você esperava na vida, e aí você pensa, onde foi que eu errei? Será que é a mão de Deus pesando? Creia, querido, Deus é ao seu favor. Amém? Pode ser que temporariamente as coisas não estão como você espera, ou como você gostaria, mas creia, permaneça crendo que você é amado por Deus. Coloque as situações diante do Senhor, porque o favor dEle é para você. Deus quer abençoar você. Na verdade, em Cristo nós já fomos abençoados, amém, irmãos? Então não fique dependendo de sorte, ou de azar, ou de circunstâncias, ou de coisas que acontecem nesse mundo, mas coloque a sua dependência em Deus, porque Deus é favorável a você. Lá em Salmos 37, verso 18 e 19 diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Mas nós vivemos dias, irmãos, onde os religiosos eles dirão que Deus só pode favorecer alguém dependendo da forma que ele responde a Deus. Mas você sabe, querido, o favor de Deus tem mais a ver com Deus do que conosco mesmo. Você sabia disso? E isso para os religiosos é algo terrível, porque muitos falam, não, eu faço tudo certinho, porque eu quero a bênção de Deus. Mas saiba, a bênção de Deus não está à venda. A bênção de Deus já foi liberada sobre a sua vida. A nossa parte é apenas o quê? Receber. Amém? Receber. Mas muitos querem merecer para ser abençoado, e isso é um problema. Por quê? Porque o Senhor, Ele vai abençoar aqueles que sabem que dependem de Cristo, para justificá-los diante de Deus. Amém? Eu lembro daquela história do filho pródigo, né? Eu sei que a gente, quando lembra daquela história, a gente foca apenas no filho pródigo. E você sabe, ele pega lá a herança do pai, gasta a herança toda, né? E aí certo dia ele cai em si e fala, puxa, eu estou aqui querendo comer a comida do porco, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu sei que na casa do meu pai, um funcionário, ele é melhor tratado do que eu aqui, nessas condições. Aí esse filho volta, não é assim a história? E quando ele volta para a casa do pai, o que ele pensa? Não, eu já arquiteta na mente dele, eu vou falar, pai, eu quero ser pelo menos um empregado seu. Se o Senhor me receber como empregado, eu já estou feliz.
Mas quem é filho não vai ser tratado como empregado, não tem jeito. Amém, querido? Ele errou, ele falhou, mas ele continuou sendo filho. Você é filho de Deus. E quando aquele filho então volta, o texto diz que o pai, ele vai correndo e abraça aquele filho e dá beijos naquele filho, cheirando provavelmente, né, ali porcos, mas ele vai lá, abraça, beija, manda matar o boi cevado para fazer uma grande festa, e põe um anel no dedo dele, põe sandálias no pé dele. Ou seja, o que ele está falando, a sua posição é essa, você é filho, e por isso ele é abençoado, pelo simples fato de ser filho. Merecia, sim ou não? Não. Talvez alguns pais aqui falariam o seguinte: volta para lá agora, rapaz, some daqui. Não é verdade? Porque tem uns pais que são, né? Mas o pai do filho pródigo aqui representa Deus. Amém? E eu sei que para nós às vezes é injusto, mas é assim. Por isso, quem é que recebe de Deus? Quem crê no seu favor. Quem chega diante de Deus e fala: Deus, sabe como é que é? Eu sei que tem coisa ainda para melhorar, e eu vou melhorar, eu vou avançar, mas eu creio que o Senhor é bom e o Senhor quer me abençoar. Esse recebe do favor de Deus, porque ele não vai a Deus confiado nas suas próprias obras, mas ele vai a Deus confiado em Cristo Jesus. E ele fala: eu sei que eu sou amado pelo Senhor, por isso eu abençoo. E aquele filho pródigo, ele é abençoado, ele é favorecido pelo pai. Mas o irmão dele, você lembra a história que ele fala: pai, eu estou aqui trabalhando o tempo todo, o senhor nunca deixou eu matar um boi para comer com os meus amigos, festejar com eles. Porque isso revolta, não é justo, aparentemente, não é mesmo? Mas é isso mesmo, é favor, é favor. O que é favor? Favor é isso, é você dar a alguém que não merece. Amém? Então a graça é esse favor imerecido. Então eu preciso entender que Deus não muda quem Ele é. Amém, irmãos? Nós já temos uma identidade em Cristo, e eu preciso desfrutar dessa identidade. Preciso desfrutar desse favor de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Por isso, Deus, Ele não está trabalhando hoje para que você melhore e Ele possa então favorecer você, não. Deus está trabalhando no seu íntimo, para que no natural, ou seja, do lado de fora, se manifeste aquilo que você já é no lado de dentro. Isso é tão verdade, lá em 1 João 1, verso 2, diz assim, né? O apóstolo João diz assim, o seu discípulo, ele diz: amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que ele está falando? Olha, na sua alma você já é próspero, mas isso é algo que tem que vir para fora. Você precisa desfrutar disso na sua vida. Ser próspero é você ter uma família em paz, em harmonia, um casamento abençoado, é ter filhos obedientes que estão no caminho dos... Porém eles precisam que isso venha para fora, isso precisa se manifestar na vida deles cada vez mais. Amém, querido? Então o Senhor nos vê em Cristo. Lá em Cântico dos Cânticos 4:7, né? Que na verdade fala ali a respeito de Salomão, a gente sabe, mas ali é uma carta do Senhor para a igreja. E lá diz assim: você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. Amém, irmãos? É assim que o Senhor vê a sua igreja, é assim que Ele nos vê em Cristo Jesus. Por isso que Ele vai vir, sem dúvida. Será que o Senhor nos aceita porque nós fomos aceitos devido à justiça de Cristo? O Evangelho, a nova aliança, ela aponta para Jesus. Amém, irmãos? Nós, muitas vezes, olhamos para a antiga aliança e ficamos acostumados com aquilo, achando, né? Não, Deus está olhando para mim, é para mim, é para mim. Não, Deus está olhando para Cristo. Você está em Cristo. Amém? Por isso você foi justificado. Pastor, não parece que eu sou justo, não. Pelo contrário, eu acho que eu sou bem justo.
Pois é, mas em Cristo você foi justificado. E justificação na Bíblia é um termo legal. Significa que através de Cristo você foi levado ao mais alto tribunal do universo. Veio o advogado da acusação, que é o diabo, mas veio o advogado da defesa, que é o Senhor Jesus. Aleluia. E você será julgado pelo juiz dos juízes, que é o Senhor Deus. Mas você tem um advogado que é Cristo. Amém? Porém o advogado, Satanás, ele vai apresentar os seus pecados. Mas o advogado Jesus vai falar: já foi pago na cruz do Calvário. Já está perdoado. Por isso sim, que nós somos salvos em Cristo. Não é por obras, amém, para que ninguém se glorie, mas sim unicamente por meio da fé. Um presente que Deus nos deu, aleluia. Então em Cristo, Deus o ama. E não apenas o ama, mas Ele te aceita. Amém? Ele te aceita porque você está em Cristo. Por isso que tudo que nós fazemos, nós oramos e falamos em nome de Jesus. Porque o nosso nome, irmão, é complicado. Não recebe nada. Mas no nome de Jesus podemos receber todas as coisas. No nome de Jesus tudo acontece. Não tem a ver conosco. Por isso evite se colocar na equação diante de Deus. Mas coloque Cristo. Mudança de mente. Então, o arrependimento, qual que é que nós precisamos viver? O arrependimento de saber que agora eu preciso me relacionar com Deus baseado em Cristo. Amém? E quanto mais eu entendo que em Cristo eu sou santificado, mais eu vou viver em santidade. Quanto mais eu sei que em Cristo eu fui justificado, mais eu vou orar diante de Deus, eu vou buscar o Senhor sem nenhum tipo de condenação. Ou lembrando dos erros que eu cometi, eu falhei, eu errei, mas sim sabendo que em Cristo eu já fui perdoado e sou perdoado. Amém, irmão? Então o genuíno arrependimento, ele vai trazer em nós essa metanoia, essa mudança de comportamento. Mas lembre-se, tudo dependente da graça e do favor do Senhor. Então eu sei que há irmãos que eles falam: não, nós temos que ser crentes lutando contra o pecado, né? Você já ouviu isso? Esses são os verdadeiros crentes, os que lutam contra o pecado. Mas no Novo Testamento fala que nós já morremos para o pecado. Amém? Se os irmãos vão batizar aqui, eles estão falando o seguinte: eu morri para esse mundo. Eu morri para o pecado. Amém? Eu vou viver para a glória de Deus. É isso que eles estão declarando aqui nessa noite. Amém? E nós alegramos com isso, porque tudo tem a ver com Cristo. Tudo tem a ver com o Senhor Jesus. Ele é o nosso representante diante de Deus. Amém? Ele é o nosso mediador entre nós e o Pai. O problema é que muitas vezes nos colocamos na equação e pensamos muito em nós. Ah, mas eu acho que, mas eu não tenho feito isso, mas eu preciso. Apenas pense em Cristo. E eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar você em todas as questões. Porque tudo acontece por meio da fé. Amém, irmãos? Portanto, concluindo, o mundo adora quando você coloca na sua boca uma confissão de incredulidade, de insuficiência, e chama isso de humildade. Mas aos olhos de Deus isso é tolice. Quem fica olhando para coisas negativas de alguma maneira nas circunstâncias e fica declarando isso, na verdade não está professando a fé que deveria, porque a nossa fé é uma fé que declara mesmo sem ver. Amém? As circunstâncias dizem o contrário, mas eu vou declarar aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Amém? E é isso que eu preciso fazer, lembrando constantemente que eu sou incondicionalmente amado. Diga assim: eu sou amado, altamente favorecido, plenamente aceito. Amém? Mas lembre-se, não é pelo que você fez, faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Cristo fez por você. E quando você entende isso, olha para cá, querido, isso é importante, estou encerrando. Você se aproxima de Deus, não com medo mais. Sabe, todos os filhos de Deus têm que ter o dia que ele deixa de ter medo de Deus. Não podemos viver com medo de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo, amém?
Mas não é o amor nosso pelo Senhor, sim o amor dele por nós. Quando eu sei que eu sou amado, então o medo, ele vai embora. Você precisa chegar nesse dia de não ter medo de Deus. Porque nesse dia você vai fazer as coisas para Ele por amor. Amém? Não tem obrigação nenhuma, mas eu faço porque eu amo o Senhor. Amém, querido? Eu sirvo porque eu amo o Senhor. Ele é a minha vida. Amém? Esse deve ser o nosso coração, a consagração ao Senhor todos os dias. Amém, querido? Você crê nisso? Gostaria que você fechasse seus olhos, sentado mesmo, e orasse. Falasse para o Senhor: Senhor, eu quero essa identidade cada vez mais clara para mim. Eu quero me relacionar com o Senhor sabendo que eu sou amado. Eu quero me relacionar com o Senhor sabendo que eu sou favorecido, que o Senhor é por mim e não contra mim, porque se o Senhor é contra mim, quem será contra mim? E eu sei que o Senhor é por mim, o Senhor é comigo. O Senhor é aquele que me favorece, o Senhor é aquele que abre portas diante de mim. O Senhor é aquele que me abençoa. O Senhor é aquele que me aceitou. Oh, aleluia. Não por merecimento, mas unicamente pela graça. Por um presente de salvação. Entregando seu Filho na cruz do Calvário. Diga isso para o Senhor nessa noite. Consagre a sua vida ao Senhor, sabendo que você é amado por Ele. Pai, no nome de Jesus, vem trazendo sobre nós, Senhor, essa revelação, esse entendimento dessa nossa identidade em Cristo, que nós somos amados, favorecidos, aceitos, que o Senhor não é contra nós. Pai, no nome de Jesus, dá, Senhor, cada vez mais entendimento, clareza, para termos um relacionamento com um Pai que nos ama, um Pai que nos abençoa, que nos favorece, um Pai que nos vê em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria agora de brevemente, antes de nós termos o momento do batismo nas águas, eu gostaria de compartilhar algo a respeito de batismo nas águas. E lá em Marcos 16, se puder projetar por favor, Marcos 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui é uma escolha que todo homem, toda mulher um dia vai ter que fazer na vida. Amém? Qual é a escolha? A escolha do batismo. Porque muitos, quando questionados, você crê em Deus? Ele fala: eu creio. Você crê em Jesus como Filho de Deus? Eu creio. Você crê que Ele morreu na cruz por amor a você, ressuscitou ao terceiro dia? Eu creio. Então bora batizar. Calma, não é bem assim. Preciso avaliar. Mas o batismo é a expressão da fé. Amém? Expressão da fé. Então, se eu creio, eu devo ir para o passo do batismo. E aqui, os irmãos que vão batizar hoje é o Samuel, né, Samuquinha? Aleluia. Temos o Igor, que ficou um tempo também enrolando o pastor. Pastor, um dia eu vou batizar. Aí chegava o batismo, ele sumia. Mas, né? Não sei o que acontecia, é um mistério. Os mistérios, né? Mas serão revelados um dia. E também a irmã Neuza, né? Chegava o batismo, acontecia alguma coisa e tal, e não batizava. Mas eles estão aqui hoje, amém? A grande verdade é que eu creio que cada um tem um tempo, um processo que cada um vai viver. E vai chegar o dia que você vai falar: não, essa é a minha hora, esse é o meu momento. Nesse batismo eu estarei lá. Amém? E eu gostei deles, que eles existiam, mas dessa vez eles falaram: não, vou estar lá. Esse batismo é a minha vez. E glória a Deus por isso.
Porque o Espírito gerou convicção. Por isso que eu falo, a decisão do batismo, ela não deve acontecer forçada ou obrigada. Não. Deve ser de coração. Porque senão, não tem valor. Porque é apenas uma expressão de algo que aconteceu dentro. A vida cristã é uma vida... Amém? Porque Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Mateus 10, versos 32 e 33 diz assim, Mateus 10, 32 e 33: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui esse é um ponto onde muitos travam na hora do batismo, porque por algum motivo não quer confessar diante das pessoas que agora segue a Cristo, que agora entregou a sua vida a Jesus. Então, ao descer as águas do batismo, esses irmãos estão confessando publicamente: olha, agora eu sou de Jesus, a minha vida pertence a Jesus, Ele é o meu Senhor, agora eu tenho um dono. Amém? Então, é isso que todo aquele que crê vai fazer. Então, qual que é o significado real do batismo? Romanos 6, verso 3, por gentileza. Romanos 6, 3, o apóstolo Paulo diz, né? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então o batismo aqui, o que ele significa? Ele aponta para a morte. Isso significa o sepultamento. Então esses irmãos estão falando o seguinte: olha, aquele Igor lá morreu. Amém? Aquele Samuel morreu, né, Samuquinho? Aquela Neuza sumiu, não existe mais. Amém? Por quê? Será sepultada aqui hoje. Aleluia. Então, o batismo ele aponta para a morte. Morte para o quê? Morte para o mundo, morte para o pecado, morte para o diabo, morte para a velha vida, morte para os velhos hábitos, morte para o seu passado de pecados. Amém? Agora te perguntar: pastor, e se a pessoa ela pecar depois que batizar, não valeu? Não, ela está no processo. Amém? Então, todos nós estamos no processo. Só tem santo aqui, só anjo. Não, todos nós estamos no processo. Mas esse é o dia do reconhecimento. Eu morri para esse mundo, eu quero viver e vou viver para Deus. Amém, irmãos? Portanto, o batismo ele significa isso, esse sepultamento do velho homem. O batismo não é algo opcional, mas é uma consequência da morte do velho homem e o fato de agora ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O batismo também ele aponta para a ressurreição e por isso significa uma nova vida. Colossenses 2, verso 12. Olha o que diz o texto, Colossenses 2, 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então aqui Paulo está falando o seguinte, que no dia do batismo você morreu como Cristo morreu lá na cruz. Amém? No qual igualmente fostes ressuscitados. Então quando você levantar da água aqui, os batizandos, você vai levantar para um novo tempo na sua vida. Amém? Para uma nova fase, agora como uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então este é um ato que reflete algo que aconteceu no interior de cada um deles. Amém, irmãos? Por isso que o batismo, é claro que nós, liderança, sempre vamos falar, compartilhar, porque é a expressão da fé. Em algum momento você tem que decidir a respeito disso. Mas quem vai trazer a convicção é o Espírito Santo. Amém? Porque senão não tem valor o batismo. Então o Senhor vai trazer a convicção. Que é momento de você se batizar. E aqui nossos três irmãos decidiram. E ser batizado nas águas é um dos momentos mais belos da experiência da vida cristã. Amém, queridos? Denota um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo que vai se manifestar na vida de cada um deles. Aleluia! Glória a Deus por isso. É isso que nós cremos. Por isso, nós vamos nesse momento, gostaria de convidar você, os irmãos do louvor podem vir para cá por gentileza. Amém?
E eu gostaria, os batizandos puderem vir aqui rapidamente, apenas para apresentar eles à igreja, podem vir para cá. Aleluia. Certificado está aí para eu poder... Isso. Amém. Quem está na foto hoje é o Rogério? Então vem aqui, Rogério, tirar uma foto. Vem aqui, irmãos. Puder entregar aqui, por favor, eles para cada um deles. Só espera o certificado entregar, aí você registrar esse momento. Porque depois do batismo não dá mais, né? Que aí eles vão estar. Isso. Amém? Vamos tirar uma foto ali. Amém? Ok. Então, peraí, calma. Ficam nervosos, eu entendo. Irmãos, então nós temos aqui a Neuza, o Igor e o Samuel. O Samuel é novo, vai fazer 12 anos agora, em janeiro. Certo, filho? Mas, espontaneamente, ele decidiu, ele quis. Cadê o papai e a mamãe? Ok, né? Estão de acordo, sabe que isso brotou do coração dele. E nós nos alegramos com esse momento. Amém, irmãos? Eu gostaria que você, pode ser sentado mesmo, apenas erguer suas mãos para cá. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos que estão batizando aqui nessa noite. Pai, cremos nisso, que eles estarão, o seu velho homem sendo sepultados para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Pai, que seja um novo tempo. Oramos como igreja para que eles desfrutem, ó Pai, dos teus propósitos. E que esse ato dessa noite possa aprofundar ainda mais o relacionamento deles com o Senhor. A realidade deles em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem ficar ali. Entregue o certificado, por favor. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, louvar essa canção conosco. Pode ficar aí mesmo. Aí mesmo. Isso. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé, cantar esse louvor. Amém, igreja? Aleluia. Senhor, Clarice, abre os meus olhos, preciso ver. tem a letra aí da canção? A letra da canção tem aí? De quem eu sou, criado em ti. Aleluia. A tua semelhança. Glória a Deus. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Aleluia. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado
semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Aleluia. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Amém. Faz-me ver. Vai conseguir aí transmitir, né? Para facilitar aí para os irmãos que estão mais atrás verem. Esse é um momento, querido, claro que de alegria, celebração, mas é um momento espiritual. Amém? Graças a Deus conseguimos esquentar a água, tá boa? Oh, glória! Pela primeira vez, hein? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Nos alegramos. Amém, irmãos? Aqui nós temos a Neuza. Ela entregou a sua vida a Jesus, já tem algum tempo. Ela é minha tia também, para quem não sabe. Irmã da minha mãe, né? Também é sua tia. E a gente sabe que cada um tem um processo, amém? Mas hoje chegou o dia dela. Eu fiquei feliz porque ela foi no encontro e lá no encontro ela falou, vou batizar, né? Decidida, sabendo o que queria. E é isso, amém? Haverá esse dia. Se você ainda não foi batizado, haverá o dia que você vai decidir se posicionar. E eu me alegro muito porque eu sei que Deus está fazendo a obra na vida dela, né, tia? Neuza, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Amém? Por isso, o despojamento do corpo do pecado e para que você ande em novidade de vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Eu nasci da mesma maneira, já está um tempo aqui conosco na igreja, né, Igor? E o Igor, para quem não sabe, é o marido da Fabiola. Cadê a Fabiola aqui? E a Fabiola já está um tempão conosco aqui na igreja, né, participando. E ele chegou aqui na igreja, já está há alguns anos. Mas chegou o dia dele, amém? Chegou o dia dele ser sepultado. O seu velho Igor, para viver agora em novidade de vida. Igor, você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, o seu Salvador? Sim. Amém? Igor, para o despojamento do corpo do pecado e para que você ande em novidade de vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou.
Aquele Samuel Abata ficou até grande, né? Faz parte. Amém. O Samuel chegou na igreja com quantos aninhos? Uns 4 anos, né? Participou aqui, né, dos domingos Kids, né? Participando da igreja infantil. E o tempo passa rápido, né, irmãos? Agora já está indo para os adolescentes, já não quer mais estar com as crianças, né? Já quer estar com os adolescentes. E é interessante que eu perguntei para ele e ele sempre falou com convicção: eu vou batizar. Você não quer esperar um pouquinho, está com 11, não quer? Não, eu quero agora. Amém. Amém? Não tem como negar o batismo para quem crê. É o que diz a palavra de Deus. Amém? E nós temos aqui os pais, né? Humberto, a Vanessa. Amém? Se quiser vir aqui ao lado, Vanessa, participar aqui, está ao nosso lado nesse momento, né? Amém? Samuel, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Por isso, para o despojamento do corpo do pecado e para que você ande em novidade e vida, eu te batizo, Samuel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo. Nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci